Lições Bíblicas da CPAD Jovens. Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Lição 4. O juízo de Judá e de Jerusalém. A injustiça e a opressão de um povo, a arrogância que cega, a misericórdia e a justiça de Deus. Texto do dia. O Senhor vem em juízo contra os anciões do seu povo e contra os seus príncipes. É que foste vós que consumiste esta vinha. O espólio do pobre está em vossas casas. Isaías 3:14. Síntese da lição. O profeta percebe quando há injustiça entre os homens e quando esta atrai o juízo de Deus. Ele discerne tudo e conhece os grandes dilemas do seu povo e do seu tempo. Texto bíblico: Isaías, capítulo 3, verso 1 a 5, verso 8 e o verso 13 ao 15, que diz o seguinte: porque eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede de água, o valente e o soldado, e o juiz e o profeta, e o adivinho e o ancião, o capitão de 50 e o respeitável, e o conselheiro e o sábio entre os artífices e o eloquente. E dar-lhes-ei jovens por príncipes, e crianças governarão sobre eles. E o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Porque Jerusalém tropeçou, e Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para irritar os olhos da sua glória. O Senhor se levanta para pleitear e sai a julgar os povos. O Senhor vem em juízo contra os anciões do seu povo e contra os seus príncipes. É que foste vós que consumisse esta vinha. O espólio do pobre está em vossas casas. Que tendes vós que afligir o meu povo e moer as faces do pobre? Diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Bem-vindo, bem-vinda ao programa Subsídios para a Escola Dominical, a Escola Bíblica Dominical. Aqui retomamos os comentários com as lições de jovens e lições de adultos, buscando contribuir para uma melhoria na Escola Bíblica Dominical. Os vídeos agora com um comentário mais compacto, num tempo menor, buscando trazer assim uma síntese dos principais pontos de cada tópico da lição, trazendo as considerações finais também, com o intuito de auxiliar, em especial, aqueles professores e professoras que não têm acesso à literatura, bem como alunos e alunas, porque esse programa não é só para professores e professoras, mas também alunos e alunas que eles têm dificuldade para acessar literatura, tem dificuldade, não tem na sua região um centro de treinamento para professores. O intuito aqui é utilizar os tópicos da própria lição colocada pelo comentarista para não complicar muito também e tentar auxiliar você, professora, aluno e aluna, a preparar previamente a sua aula para que no dia da escola dominical vocês tenham argumento para trazer aos alunos e os alunos também argumento para conversar com os professores. Assim junto, professores, professoras, alunos e alunas podem aprender juntos e crescer para o reino de Deus. Esta lição que estamos estudando, desse vídeo agora, a lição 4 de jovens, falando sobre o juízo sobre Judá e Jerusalém. Judá, o reino do sul, que passa a ter proeminência após a queda do reino norte para os assírios, e Jerusalém, a capital de Judá, e também era a capital do Estado de Israel, que tinha uma grande consideração devido às profecias, à ação de Deus, à questão da dinastia davídica, que trazia para Jerusalém um porte de uma grande cidade, a cidade santa, a cidade indestrutível ou intransponível. E nessa lição vai falar muito sobre a questão do juízo de Deus.
Para falar sobre o juízo de Deus, é interessante nós entendermos justiça. O que é a justiça de Deus para você? O que é a justiça? Nós vamos ver que aqui o profeta Isaías, como os demais profetas que você vai estudar, nós vemos que sempre está presente a relação entre as classes, a liderança, o poder dominante e o povo, que muitas vezes era oprimido por essa liderança que não usava da sua função, da sua autoridade para buscar a justiça, mas pelo contrário, a injustiça. A palavra justiça é usada várias vezes no Antigo Testamento, mas em Isaías, injustiça se encontra 40 vezes. Aí demonstra que eu já citei em outros vídeos anteriores a importância desse tema no livro de Isaías. Aí vai trazer essa injustiça social, onde os líderes, que nós já vimos em lições anteriores, o povo que desfrutava de uma prosperidade, mas que somente os líderes, aqueles que estavam no poder, é que na sua maioria desfrutavam dessa prosperidade e ainda continuavam explorando o pobre, que já era explorado antes da prosperidade, e com a prosperidade nós vemos que era explorado internamente e também externamente. Eram os primeiros a serem atacados e tomados pelos inimigos que vinham externo, porque não tinham a proteção urbana, a proteção da cidade, os muros e assim por diante. E eram saqueados as suas terras, os seus alimentos e assim por diante. Eram os primeiros a ser atacados, tanto externamente como também eram explorados internamente. Aí nós vemos Deus falando em defesa desse povo que não tinha quem defendê-los. Eles não tinham quem defendê-los porque quem tinha a função de defendê-los, que era a liderança, tanto eclesiástica como civil, magistrados, exército e assim por diante, esses, em vez de protegê-los, também os exploravam. Então nessa lição nós vamos ver muito a questão sobre o juízo e a justiça de Deus. Tópico 1. A injustiça e a opressão de um povo. O primeiro item nesse tópico fala sobre a justiça, mas na realidade a ênfase dada na lição é sobre a injustiça. Sobre a arrogância que já comentei na introdução dos líderes e dos ricos que, por estarem desfrutando da prosperidade, se achavam independentes e faziam uma exploração, opressão sobre os menos favorecidos, uma vez que o poder que eles detinham lhe dava a eles essa possibilidade de controlar o menos favorecido, o indefeso, que Isaías coloca ali o mais fraco, a criança, a viúva e assim por diante. As pessoas que não tinham como se defender, o que não é diferente na sociedade hoje em dia. Então essas pessoas no poder e agora com a prosperidade se tornam cada vez mais arrogantes, achando-se independentes e se achavam no direito de explorar o mais necessitado, os mais fracos, as crianças e os órfãos. Então eles tinham um desenvolvimento, um crescimento com base na injustiça social. Aí vem o juízo de Deus. O segundo item desse tópico fala sobre a opressão oficializada. Aqui nós vemos que a opressão, a desigualdade sempre existiu desde a história da humanidade, mas em Isaías nós vemos isso sendo acentuado e destacado pelo profeta. Aqui nós vemos dois grupos, bem claro, opressores e oprimidos. Isso nos faz lembrar de Paulo Freire, no seu livro A Pedagogia do Oprimido, que eu tenho um livro publicado em 2013, da Educação Cristã Libertadora, que trabalha sobre essa questão da diferença entre as duas classes, o povo oprimido e o povo que era opressor, fazendo uma releitura do livro de Jó a partir dos conceitos de Paulo Freire. Ali abordo sobre uma das principais instituições do povo de Israel que deveria favorecer a justiça, estava favorecendo a injustiça, que era a questão educacional, a instituição educacional, ou seja, a educação fazendo o papel de legitimação do sistema opressor que estava predominante sobre o povo de Israel. Mas Isaías destaca que não somente os ricos é que oprimiam, mas também mesmo dentre os próprios oprimidos, os pobres, existiu também o abuso e a opressão. Vemos isso em Isaías 3 e 5, dizendo que mesmo entre os fracos, os pobres, havia também essa opressão. Também não podemos taxar somente os líderes e os poderosos como opressores. Muitas vezes, dentro da própria classe
oprimida também existe essa opressão e esse abuso, como existe muitas vezes dentro da própria casa. As pessoas que são oprimidas pela sociedade, dentro da própria casa, oprimem os seus próprios familiares, no trabalho e assim por diante. Então nós vemos que isso era também presente na classe menos favorecida. Então nós vemos que a justiça de Deus ela deve acontecer de forma completa. O item 3 fala sobre a injustiça como instrumento de triunfo. Então nós vemos Isaías, ou melhor, Isaías aponta que havia inclusive derramamento de sangue. Então as pessoas, para atender os seus próprios benefícios, os seus interesses, não se importava se o sangue do seu irmão fosse derramado. Então nós vemos que aqui havia até derramamento de sangue para que eles pudessem serem beneficiados sem importar o meio que eles utilizavam. Fala também sobre a corrupção na esfera pública. As pessoas que exerciam cargos públicos, colocados ali pelos reis, eles também usavam desse cargo, dessa função, para se corromper e se enriquecer cada vez mais. O que nós vemos algo muito comum com os nossos dias hoje também. Nós vemos então que as questões tratadas pelos profetas não são só questões religiosas, mas também questões políticas, que muitas vezes nós queremos ficar de lado, mas nós temos também como igreja o papel influenciador e profético para denunciar também os atos de injustiça e de corrupção, porque nós temos esse papel profético como igreja, como servos e servas do Senhor também. Outro ponto muito importante em que Isaías aponta também é a questão do desrespeito à tradição clânica, ou seja, entre os clãs, que nós vemos que pela lei, os próprios líderes religiosos da época, pela própria escritura, nós vemos a proteção para o clã, onde a família era protegida na sua terra, e havia agora um desrespeito. Um ponto muito importante, um texto muito importante para você ler é a vinha de Nabote. Existe um vídeo que eu tenho gravado já há algum tempo na lição escola dominical que fala sobre a vinha de Nabote. Entre no meu canal do YouTube e veja ali como era o desrespeito e qual era a tradição em relação à proteção da terra para os clãs, trazendo aí essa proteção que aqui estava sendo quebrado, não estava sendo respeitado. O que era focado por eles era realmente ter benefício, independente de qualquer coisa. Isaías denuncia tudo isso, sem se preocupar com as consequências, e mesmo ele fazendo parte da área urbana, bem diferente de Miqueias, que era contemporâneo e profetizava na área do campesinato. Mas Isaías, mesmo na área urbana, mesmo tendo essa relação com líderes, ele denuncia também essa atitude de injustiça. O item 4 fala sobre a injustiça no mundo atual. Então faz uma contextualização, demonstrando que essa atitude da época do profeta Isaías, há quase 3 milênios atrás, nós vemos que hoje não é muito diferente. A prática ela se repete, o ser humano continua buscando seus próprios interesses, aqueles que têm o poder dominar sobre aqueles menos favorecidos que não tem quem os defender, e quem pode defendê-los, a não ser Deus. Por exemplo, no Brasil, o autor coloca aí que há mais de 10 milhões de brasileiros abaixo da linha de miséria, de pobreza. No mundo existe quase 1 bilhão de pessoas que vivem com menos de $2 por dia. Por que essa situação? Por que 10 milhões de brasileiros vivem debaixo da miséria? Por que quase 1 bilhão de pessoas vivem com menos de $2 por dia? Aonde está este dinheiro? Nós vemos que existe uma grande minoria que é muito rica, que tem muito poder, e uma grande maioria que passa necessidade. Existe a linha do meio termo, mas nós vemos que existe uma grande disparidade entre os ricos e os pobres. Por que isso? É a injustiça social. É o meio que as pessoas enriquecem. Não quer dizer que todas as pessoas que têm posse, que são ricas, conquistaram de forma corrupta e ilegal. Mas nós vemos que dentro desse contexto da sociedade do mundo, nós vemos que está aí na mídia como que as pessoas conquistam essas riquezas, esse poder tão grande, em benefício próprio, em detrimento do sofrimento do menos favorecido, que não tem a quem se defender. Está aí a mídia, está aí as reportagens, estão aí os textos que nós vemos nos nossos dias que comprovam isso. Alguns acabam se agarrando na afirmação de Jesus que pobre sempre tereis convosco, dizendo assim, sempre vai ter pobre, e muitas vezes usa como amuleto para não fazer nada, para não denunciar e questionar a injustiça.
Mas a igreja também tem esse papel, como eu já disse, profética, como o próprio profeta Isaías, de denunciar, de lutar contra a injustiça em favor do menos favorecido. Esse é o papel que Deus toma aqui no livro de Israel, em defesa do menos favorecido. E aqueles que o servem, a agência de Deus na terra, que é a igreja, também deve lutar em favor do menos favorecido. Vamos então à aplicação prática desse tópico. Qual a sua contribuição para mudar a realidade injusta de nossa sociedade? O que você pode aprender com a atitude de Isaías? Vamos ao tópico 2. A arrogância que cega. A descrição da arrogância pelo profeta. Então nós vemos aqui que o profeta foi corajoso ao denunciar os governantes, os líderes tanto civis como religiosos, magistrados e assim por diante. As pessoas que detinham poder e que estavam usando injustamente a seu favor, em detrimento do sofrimento do fraco e do menos favorecido. É importante ressaltar que aqui Isaías não estava contra o desfrute dos bens, da prosperidade, mas sim estava denunciando a forma ao qual as pessoas estavam conquistando essa prosperidade e essa riqueza. Então, ele estava atacando a causa e não a consequência. Não que a prosperidade fosse um problema, mas o problema era a arrogância das pessoas que estavam no poder, que conquistavam de forma equivocada ou ilegal, na base da injustiça social, as suas riquezas, e desfazia dos menos favorecidos. Então nós vemos aqui que Isaías não está contra ter riqueza ou ter prosperidade, mas sim a forma que era conquistada. Isaías demonstra também o círculo vicioso da arrogância que leva à injustiça, a injustiça que leva também à arrogância, onde as pessoas acabam prevalecendo, preocupadas consigo mesmo e se achando independentes de Deus ao ponto de pisar no outro ser humano. Um pecado abominável. Aqui Isaías fala sobre o orgulho e aponta como o primeiro pecado do ser humano, onde o ser humano acaba buscando a sua própria independência de Deus, achando que isso é suficiente, se colocando no lugar de um próprio Deus e achando que ele pode se beneficiar disso. É um ledigano, porque é triste aquele que se baseia no orgulho, na arrogância, achando que é melhor, que é independente, que não depende de Deus e que pode passar sobre os demais. E nós vemos muitas vezes no nosso meio pessoas que tratam com esse orgulho, com essa arrogância, e quanto mais poder ele tem, pior fica. Aquele ditado diz: dê poder a alguém e você vai conhecê-lo. Então as pessoas que buscam esse comportamento orgulhoso, as independências, e nós vemos que isso não agrada e não é aprovado por Deus. Na realidade, esse livro de Isaías deixa bem claro que nós somos seres sociais e que nós dependemos um do outro e devemos buscar a justiça e o benefício comum. Os males do orgulho. Então, nós vemos Isaías apontando aí que o orgulho é uma afronta contra Deus. É uma afronta ao próprio Deus, porque nós vemos que Deus tem um comportamento totalmente diferente. Deus, ele age em prol da coletividade, do bem-estar de todas as pessoas. E nós vemos que esse orgulho, ele leva as pessoas à desumanização, que é uma palavra que eu gosto muito, que é onde tira a dignidade do ser humano de viver. É quando as pessoas, na base da opressão, do orgulho, da arrogância, acabam tirando a dignidade dos outros seres humanos, como nós já vimos aí em itens anteriores, como pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza, pessoas que vivem com valor ínfimo para tocar a sua vida, para cuidar da sua família, para se alimentar, para se vestir, condições desumanas. Então nós vemos que esse orgulho traz isso como um dos grandes males, a desumanização. Essa desumanização tem uma causa, que é a injustiça, é o tratamento injusto entre as pessoas. Eu deixei um vídeo na minha página do Facebook sobre uma experiência com o tratamento desigual das pessoas. Eu vou colocar esse vídeo aqui também para você ver e para você refletir um pouco, e depois você entra na minha página ligada lá no Facebook e veja também, deixe o seu comentário. Bom pessoal, esse vídeo é um experimento desse professor aí, o Franz de Waal. Ele é um professor de comportamento de primatas da Universidade de Emory, nos Estados Unidos. Ele fez um experimento com 2 macacos prego,
que são pagos de forma desigual. Os macacos gostam muito da uva. A uva é o alimento preferido deles. E eles não gostam muito do pepino. E aí esse experimento foi feito pelo cientista, né, para saber como ficava, qual era a reação deles quando eles eram pagos desigualmente. O estudo consiste na cientista dar uma pedra para ele, ele devolve a pedra e recebe como recompensa o alimento, né? Aí na imagem você pode ver o macaco da esquerda vai receber o pepino e o da direita vai receber a uva, né? Nessa imagem paralisada. Agora vamos ver a reação deles. Olha lá, ele deu a pedra, recebeu de volta, ganhou o pepino. Ela deu a pedra da direita, recebeu a pedra de volta, ela dá a uva, né? Aí ele veio que ganhou a uva. Agora ele vai na pedra, devolve rapidinho e ganha o pepino. Dá a pedra, ele devolve o da direita e ganha a uva. Agora o da esquerda. Ele pega a pedra, aí ele vê se tem alguma coisa errada, bate a pedra, hesita em devolver, devolve e ganha o pepino. Ele nem come mais o pepino. Aí da direita ganha a uva, devolveu a pedra. Ganhou a uva. Agora vamos passar esse vídeo para frente para mostrar para os políticos por que a gente está tão revoltado assim nas ruas, né? Um abraço. Aplicação prática. Como você tem tratado as pessoas? Você tem dado lugar à arrogância? Tópico 3. A misericórdia e a justiça de Deus. O profeta prediz então a ruína. Então nós vemos no livro de Isaías o julgamento de Deus sobre esse comportamento arrogante e orgulhoso. Então nós vemos que Deus entra com providência e, como vemos no profeta Abacuque, mesmo utilizando como ferramenta da sua justiça os próprios inimigos de Israel, pois nós vemos que a justiça se cumpriu ali no exílio babilônico, dentro de uma interpretação teológica da história do povo de Israel. Então nós vemos essa explicação dos profetas do exílio babilônico, a tomada de Judá, de Jerusalém, a destruição de símbolos de Israel, o símbolo da presença de Deus, o povo de Israel, é permitida por Deus devido à arrogância daquele povo. É a lei da semeadura. Então nós vemos o juízo sobre aqueles que eram opressores, que eram injustos, se achavam independentes de Deus, e agora nessa situação eles voltam buscando a Deus, não entendendo o que estava acontecendo, se achavam intocáveis e protegidos, legitimados pela própria instituição, pela própria religião. Então nós vemos que Deus demonstra que na realidade Deus não aprova a injustiça, pelo contrário, a injustiça, sobre a injustiça vem o juízo de Deus, que é o tema principal desta lição. A lei da semeadura é inevitável, por isso, busque a justiça, busque fazer o bem, para que não venha o juízo de Deus sobre a sua vida. Humildade. A solução para o povo que ouvia o profeta Isaías e que ainda não havia recebido juízo sobre eles era a humildade, o reconhecimento do poder de Deus e a sujeição à justiça de Deus. Era a solução para o povo. Mas o povo, quando estava na sua prosperidade, na sua arrogância, não queria saber de nada disso não. Por mais que o profeta anunciava a solução para que eles fossem humildes, nós vemos lá no livro de Provérbios dizendo que a humildade precede a honra e não o contrário. Pessoas que buscavam a honra para dizer que eram humildes e tal. Não, primeiro a humildade e depois a honra, é o que diz o profeta, é o que diz em Provérbios, e aqui reforçado pelo profeta, e a orientação para que o povo se humilhasse, afirmando que Deus habita no meio dos humildes, Deus protege aqueles simples, aquelas pessoas que vivem com base na justiça, no bem da coletividade, na união, como era a vida tribal, ou os clãs, como já citei anteriormente, depois com a monarquia acabou distanciando e fazendo uma maior diferença entre os mais ricos e os mais pobres. O povo pediu isso, o povo queria isso, o povo geralmente quer toda a pompa e não se preocupa com a vida humilde, com a vida em sociedade, com a vida de mais fraternidade. Essa é a falha
do ser humano, da sociedade, buscar os benefícios próprios e não buscar a fraternidade. Jesus, em Mateus 5:3, ele diz que o reino de Deus é dos humildes. Como você é? Qual a importância da humildade na sua vida? Parem e pensem. Justiça de Deus. Então nós sempre ouvimos que a justiça de Deus é a salvação, é a misericórdia, é a bondade, mas não podemos esquecer que também a justiça de Deus é o juízo, é o que aponta essa lição. Então, na realidade, nós vemos que Deus é um Deus que cuida, um Deus de amor, é um Deus que ele orienta, usa os profetas para falar, para orientar, mas tem um momento em que ele diz basta. Aí entra a justiça dele sobre a maldade do ser humano. Aquelas pessoas que usam a maldade vão encontrar o seu mal. Algumas pessoas questionam, mas tem pessoas que se passa a vida inteira, é rica, nunca perde seus bens. Mas olha, você não conhece a vida dessas pessoas, ainda mais diante de Deus. É como o Salmo 73, que eu recomendo que façam a leitura também, quando o salmista olha a prosperidade do injusto e questiona Deus. Mas depois que ele vê o final dos injustos, ele então louva, agradece a Deus e se submete a Deus. Então é importante nós também termos essa leitura espiritual da questão da justiça de Deus. No livro de Isaías, um tema muito destacado é a questão do Messias. Então essa expectativa do líder messiânico, que é um líder justo, um líder que vai equilibrar essa questão da desigualdade, era a grande expectativa do povo de Israel. Mas não podemos perder em mente que essa expectativa era humana. Eles não tinham expectativa do Messias como Deus, por isso a grande dificuldade dos judeus em entender a Cristo. E em Romanos nós vemos essa expressão da justiça de Deus por meio de Cristo, que se estabelece na encarnação do Deus, né? O próprio Cristo, Deus se formando ou se apresentando na forma do ser humano e pagando o preço pela humanidade, pelo pecado. Aí a justiça de Deus revelada por meio de Cristo. Aí faz-me lembrar também do livro que escrevi de apoio e do comentário que fiz no primeiro trimestre para os jovens, A Justiça e a Graça. Se você ainda não adquiriu o livro, ainda há tempo, você encontra na CPAD ainda também essa demonstração da justiça de Deus por meio de Cristo Jesus, que é o Messias prometido, que o povo tinha uma interpretação equivocada sobre a figura do Messias, sobre a figura humana em relação à figura divina, a grande dificuldade de entender Jesus como Deus. Aplicação prática. Como igreja, o que temos feito para o estabelecimento da misericórdia e justiça de Deus? Como igreja, temos feito a diferença na sociedade? Considerações finais. Nessa lição aprendemos que a função profética sempre esteve junto com questões sociais e políticas. As formas de justiça social em nossa sociedade demonstram o quanto o profeta Isaías é atual. A arrogância conduz o ser humano a ignorar o outro. A Igreja de Cristo deve ser um meio de revelação da misericórdia e da justiça de Deus. Então nós vimos nessa lição que os profetas tratavam não somente de questões sociais, religiosas, mas também políticas. Nós vemos que no profeta Isaías ele denuncia a arrogância e apresenta o juízo de Deus sobre a arrogância, e aí isso é demonstrado depois por meio do exílio babilônico. E vimos também que a igreja não pode se eximir dessa responsabilidade da denúncia também da prática da corrupção, da injustiça social, um instrumento de Deus para que possa ser também aplicado o juízo de Deus sobre as más atitudes, a prática da injustiça. Muito obrigado pela sua atenção. Peço que você, jovem, você, professor, professora, aluno, aluna, que participa desse programa, que tem escutado os nossos vídeos, compartilhe com toda a sua rede social. É um favor que você nos faz. Não pedimos contribuição financeira, mas pedimos que você nos ajude a compartilhar para o maior número de pessoas possível. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre.